Seja bem-vindo ao nosso espaço de formação e defesa da fé. O título do nosso encontro de hoje é Labirinto das Sombras. Escolhemos este nome porque o Espiritismo, para o católico incauto, apresenta-se como um jardim iluminado pela caridade. Mas à medida que se caminha em seus corredores doutrinários, percebe-se um labirinto de negações que obscurece a luz do Evangelho. Muitos brasileiros vivem um catolicismo de fachada, quando vivem frequentando a missa no domingo e o centro espírita na segunda-feira. Acreditam que são caminhos paralelos que levam a Deus, mas a verdade é que eles correm em direções opostas. Como afirmou magistralmente o padre Leonel Franca, o baluarte da intelectualidade católica no Brasil. Diz ele, o Espiritismo não é um aperfeiçoamento do cristianismo, é a sua negação radical. Negar a divindade de Cristo, a unicidade da vida e a eficácia dos sacramentos não é interpretar a Bíblia, é destruí-la. Hoje vamos rasgar o véu desse sincretismo e expor por que o Espiritismo é, tecnicamente, uma heresia que atenta contra a alma e a mente. O coração do erro espírita reside na doutrina da reencarnação, ou a pluralidade das existências. Kardec, o seu fundador, ensina que a alma evolui por esforço próprio, através de múltiplas vidas, pagando suas dívidas passadas. Aos olhos do mundo, isso parece justo, mas, teologicamente, é a ressurreição do pelagianismo, a heresia que diz que o homem pode salvar-se sem a ajuda de Deus. A Igreja Católica, ancorada na revelação, ensina a unicidade da vida. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1013, é cortante. É claro, não há reencarnação depois da morte. Está determinado que o homem morra uma só vez. Carta aos Hebreus 9, 27. Se a reencarnação fosse real, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz seria um erro ou um excesso inútil. No Espiritismo, você é seu próprio Salvador. No catolicismo, somos salvos por outro, somos salvos por Jesus Cristo. É a diferença entre a autorredenção, a soberba de salvar a si mesmo, do Espiritismo, e a heterorredenção, a humildade de ser salvo pela graça. Além disso, a antropologia católica, baseada em São Tomás de Aquino, ensina que o corpo não é uma vestimenta descartável. O homem é uma unidade substancial de alma e corpo. A ideia espírita de que a alma troca de corpos, como quem troca de roupa, desumaniza a carne e nega o dogma fundamental da ressurreição da carne no fim dos tempos. Não se pode se deixar enganar pelo uso do nome de Jesus. O Jesus de Kardec não é o Deus que adoramos. Para o Espiritismo, Cristo é apenas um espírito de elevada perfeição, um guia moral, o maior dos médiuns. Agora, algumas correntes até chegam ao absurdo de dizer que seu corpo era apenas fluídico, uma ilusão. A Igreja professa: Jesus é o Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai. Ao negar a divindade de Cristo e o mistério da Santíssima Trindade,
O Espiritismo retira a pedra angular do cristianismo. Sem um Salvador que seja Deus, não há vitória real sobre o pecado e a morte. Apenas uma reforma íntima, sem fim e sem garantia. O Espiritismo ignora que o sangue de Cristo tem poder redentor. Para eles, o sangue é um detalhe. Para nós, é o preço da nossa redenção. Entramos agora no terreno prático e também mais perigoso: a mediunidade. O desejo de falar com os mortos é uma tentação antiga. No entanto, a Bíblia é clara em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12, classificando como abominação aquele que consulta os mortos. A Igreja, através do decreto do Santo Ofício, de 24 de abril de 1917, proibiu formalmente a participação de católicos em sessões espíritas. Por quê? Porque Deus sabe que o homem, ao tentar forçar a comunicação com o além, não encontra entes queridos, mas se expõe a engodos preternaturais. O que o Espiritismo chama de espíritos atrasados, a Igreja identifica como demônios. São Paulo nos avisa que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A evocação dos mortos não é consolo, é uma desobediência grave que abre a alma para influências que o homem não pode controlar. Onde o espírita vê comunicação, o católico deve ver o risco real de obsessão e infestação demoníaca. Mas, meus caros, o labirinto das sombras não afeta apenas a alma, ele atenta contra a sanidade mental. O grande especialista Dom Boaventura Kloppenburg alertou exaustivamente sobre isso. A prática espírita exige a passividade da mente. Para ser um médium, você deve anular sua vontade e seu intelecto, porque é o outro que deve falar em você e por você. Essa abdicação da consciência é a porta de entrada para a dissociação psíquica. A pessoa deixa de ser senhora de si. Ao acreditar que vozes e mensagens externas guiam sua vida, o fiel entra em um processo de fragmentação da personalidade. O que o Espiritismo trata levianamente como desobsessão é muitas vezes o agravamento de patologias mentais ou opressões espirituais geradas pela própria prática mediúnica. A mente humana foi feita para a verdade objetiva e para o uso da razão iluminada pela fé. No labirinto da subjetividade espírita, a pessoa perde o contato com a realidade concreta dos sacramentos para viver dependente de passes e mensagens psicografadas que frequentemente levam à depressão, à confusão mental e à perda da autonomia existencial. Meus caros, chegamos ao fim deste percurso. A conclusão é inevitável. O Espiritismo é o naufrágio da fé católica. Não há meio-termo. Se você busca a caridade, busque no coração de Jesus, que é a caridade encarnada, e não em sistemas que negam a sua divindade. Se você tem buscado o centro espírita por dor ou luto, eu lhe faço um convite. Saia desse labirinto.
A paz que você procura não está nas sombras da necromancia, mas na luz da Eucaristia, na luz dos sacramentos. O conforto que você deseja não vem de cartas duvidosas, mas na certeza da comunhão dos santos. Volte para a confissão, limpe sua alma, recupere sua sanidade e sua liberdade em Cristo. Como disse o padre Leonel Franca, a verdade liberta, mas o erro escraviza. Que São Miguel, arcanjo, nos defenda neste combate. Que a Virgem Maria, a sede da sabedoria, ilumine nossa inteligência, para que você nunca troque a rocha da igreja pelas areias movediças da heresia. Fique com Deus e que a luz de Cristo dissipe todas as sombras do seu caminho.